E se o maior problema entre vocês nunca tivesse sido a falta de amor, mas a falta de compreensão? Porque em uma conexão de chamas gêmeas, existem momentos em que duas almas sentem muito, mas conseguem expressar pouco. Existe algo sendo dito no silêncio, algo sendo transmitido através da energia, algo que o coração reconhece, mas a mente ainda tenta esconder. E talvez você tenha se perguntado, por que ele sente, mas não fala? Por que existe tanta conexão, mas tanta dificuldade em se abrir? A resposta pode estar em uma camada mais profunda, porque a comunicação entre chamas gêmeas não começa apenas com palavras. Ela começa quando duas almas conseguem abandonar suas defesas, quando o medo deixa de comandar, quando o orgulho deixa de bloquear, quando a necessidade de estar certo dá lugar ao desejo de ser verdadeiro. E é exatamente nesse ponto que algo muda. Porque a comunicação das chamas gêmeas começa primeiro dentro da alma. Porque antes que duas pessoas consigam se expressar através de palavras, existe um movimento silencioso acontecendo em níveis mais profundos. Muitas vezes, você pode olhar para uma conexão e pensar: por que sentimos tanto, mas falamos tão pouco? Por que existe uma ligação tão intensa, mas tantas barreiras para demonstrar? A resposta está em uma verdade importante da jornada das chamas gêmeas. A comunicação verdadeira não começa na boca. Ela começa dentro. Começa quando cada alma consegue reconhecer aquilo que sente sem fugir. Outro ponto importante é que muitas vezes as palavras falham quando a intensidade da conexão é muito grande. O masculino divino pode sentir algo profundo, mas não saber como expressar. Ele pode perceber mudanças internas, mas tentar racionalizar. Pode sentir a força da conexão, mas ao mesmo tempo lutar contra tudo aquilo que ela desperta. E é nesse conflito interno que muitos silêncios aparecem. Não porque nada existe, mas porque existe algo que ainda está sendo compreendido. Outro aspecto profundo é que a alma se comunica através de sensações, através de lembranças inesperadas, através de momentos em que algo parece tocar o coração sem explicação, através daquela percepção de que uma pessoa continua presente mesmo quando está distante. Essa comunicação silenciosa acontece antes de qualquer conversa. É como se a conexão criasse uma ponte invisível entre duas consciências. Outro fator importante é que a comunicação interna também revela aquilo que cada um precisa curar. Porque muitas vezes o bloqueio não está no sentimento, está no medo. Medo de se entregar, medo de ser vulnerável, medo de perder o controle. E antes que duas almas consigam conversar de forma aberta, elas precisam enfrentar aquilo que impede a verdade de sair. Outro ponto profundo é que sua própria evolução muda essa comunicação. Quando você começa a se conhecer melhor, quando cura suas feridas, quando deixa de agir apenas pela ansiedade ou pelo medo, sua energia muda. E quando sua energia muda, a forma como você se comunica também muda. Você deixa de buscar uma resposta desesperadamente e começa a transmitir uma presença mais consciente. Outro aspecto importante é que a comunicação das chamas gêmeas não acontece apenas pelo que é dito. Ela também acontece pelo que é sentido, pelo olhar, pela presença, pela forma como uma alma consegue enxergar a outra, porque existem conexões em que uma pessoa sente que foi compreendida antes mesmo de explicar tudo, e isso acontece porque existe uma sintonia mais profunda. Outro fator forte é que o masculino divino começa a perceber quando essa energia muda. Ele sente quando você já não está tentando forçar. Sente quando você está mais alinhada consigo mesma. Sente quando sua presença vem de um lugar de paz e não de necessidade. E isso cria um espaço diferente.
um espaço onde ele também pode começar a se abrir. Outro ponto importante é que a comunicação verdadeira exige maturidade. Não é apenas dizer tudo o que sente, é saber ouvir, é saber acolher, é saber respeitar o tempo de transformação do outro sem abandonar o próprio caminho. Porque uma conexão consciente não é construída através da pressão, ela é construída através da compreensão. Outro aspecto profundo é que muitas vezes o silêncio também comunica. Como expressar sentimentos sem criar pressão na conexão? Porque uma das maiores lições na jornada das chamas gêmeas é entender que a verdade precisa ser compartilhada, mas nunca através do medo ou da necessidade de controlar o resultado. Muitas vezes, quando existe uma conexão muito intensa, o coração quer falar, quer explicar, quer mostrar tudo aquilo que sente. Quer encontrar uma resposta que traga segurança, mas existe uma diferença profunda entre abrir o coração e colocar um peso sobre outra pessoa. E é exatamente essa diferença que transforma a forma como duas almas se comunicam. Outro ponto importante é que expressar sentimentos começa pela consciência da sua própria energia. Antes de falar, você precisa entender de onde essa vontade está vindo. Está vindo do amor, da verdade, da necessidade de compartilhar, ou está vindo do medo de perder? Porque quando uma mensagem nasce da ansiedade, ela carrega uma energia diferente. Ela busca uma reação, ela busca uma confirmação, ela busca aliviar uma dor interna. Mas quando nasce da consciência, ela simplesmente revela uma verdade, sem cobrança, sem exigência, sem tentar controlar o caminho do outro. Outro aspecto profundo é que o masculino divino pode sentir a diferença entre uma energia que acolhe e uma energia que pressiona. Quando ele percebe que existe espaço para ser quem é, ele começa a baixar algumas barreiras, porque muitas vezes o afastamento não acontece pela falta de sentimento, acontece pelo medo de lidar com emoções intensas, e uma comunicação mais consciente cria segurança. Outro fator importante é aprender a falar sobre o que você sente sem transformar isso em uma cobrança. Existe uma grande diferença entre dizer: eu sinto essa conexão e ela foi importante para mim, e dizer: você precisa reconhecer isso agora. A primeira forma abre uma porta, a segunda cria resistência, porque a alma precisa de liberdade para se revelar. Outro ponto profundo é que a comunicação verdadeira não tenta convencer, ela compartilha. Você não precisa provar que a conexão existe. Você não precisa apresentar argumentos para alguém sentir algo. Quando algo é profundo, a sua presença fala, a sua energia fala, a forma como você se posiciona fala. Outro aspecto importante é que expressar sentimentos também significa respeitar o tempo da outra alma. O masculino divino pode estar em um processo interno diferente, pode precisar compreender suas próprias emoções antes de conseguir colocá-las em palavras. E isso não significa necessariamente ausência. Às vezes, significa transformação acontecendo em silêncio. Outro fator forte é que quando você aprende a se comunicar sem pressão, você também se liberta. Você deixa de falar para receber algo em troca, deixa de entregar sentimentos esperando uma resposta imediata e começa a expressar porque aquilo representa a sua verdade. Isso muda tudo, porque a sua paz deixa de depender da reação dele. Outro ponto importante é que uma conexão saudável precisa de espaço. Espaço para sentir, espaço para pensar, espaço para crescer. Quando duas almas têm espaço, elas conseguem se aproximar por escolha, não por obrigação. E é nesse lugar que a verdadeira união começa a ser construída. Outro aspecto profundo é que sua evolução espiritual muda a forma como você se comunica. Você deixa de falar a partir da ferida e começa a falar a partir da consciência.
você deixa de buscar ser escolhida e começa a compartilhar quem você é. Essa mudança de energia é percebida e ela transforma a dinâmica entre vocês. E no fundo, é exatamente assim que você expressa sentimentos sem criar pressão na conexão. Você não esconde o que sente, mas também não abandona sua própria paz. Você permite que sua verdade exista sem tentar controlar o caminho do outro, porque a comunicação mais poderosa entre duas almas não nasce do medo de perder. Ela nasce da coragem de ser verdadeira. Os bloqueios emocionais que impedem o verdadeiro diálogo são muitas vezes as barreiras invisíveis que fazem duas almas sentirem profundamente, mas ainda assim terem dificuldade de expressar aquilo que carregam dentro. Porque em uma conexão intensa, como a das chamas gêmeas, o problema nem sempre é a falta de sentimento. Muitas vezes, o que impede a comunicação é tudo aquilo que cada pessoa aprendeu a esconder para se proteger. Medos, feridas, experiências passadas, crenças que foram criadas para evitar dor. E quando essas barreiras aparecem, até aquilo que é verdadeiro pode permanecer em silêncio. Outro ponto importante é que um dos maiores bloqueios emocionais é o medo da vulnerabilidade. Muitas pessoas desejam ser compreendidas, mas têm dificuldade de mostrar suas partes mais profundas. O masculino divino pode sentir uma conexão intensa, mas ao mesmo tempo temer o que essa entrega significa. Porque abrir o coração também significa permitir que alguém veja partes que ele passou muito tempo escondendo. E para uma alma acostumada a se proteger, isso pode parecer assustador. Outro aspecto profundo é que o medo da rejeição também cria distância. Às vezes, uma pessoa permanece em silêncio não porque não sente, mas porque teme não ser recebida da maneira que gostaria. Então, ela escolhe não falar, escolhe se afastar, escolhe manter tudo dentro de si. Mas esse silêncio não resolve o que existe internamente. Apenas adia o encontro com a própria verdade. Outro fator importante é que antigas feridas podem influenciar a forma como duas almas se comunicam. Experiências anteriores podem criar defesas. A pessoa começa a interpretar tudo através do medo. Uma mensagem vira ameaça. Um silêncio vira abandono. Uma distância vira confirmação de que não é importante. E assim, sem perceber, ela reage ao passado em vez de viver o presente. Outro ponto profundo é que o orgulho também pode bloquear o diálogo. O desejo de parecer forte, o medo de demonstrar necessidade, a tentativa de manter controle, tudo isso pode impedir que palavras sinceras sejam ditas. Mas existe uma verdade. A verdadeira força não está em esconder sentimentos. Está em ter coragem de reconhecê-los. Outro aspecto importante é que a necessidade de ter respostas imediatas também cria bloqueios. Quando uma pessoa sente que precisa resolver tudo naquele momento, a comunicação deixa de ser uma troca. Ela se transforma em pressão. E quando existe pressão, muitas vezes a outra alma se fecha ainda mais. Outro fator forte é que o masculino divino pode carregar conflitos internos que ele mesmo ainda não entende. Ele pode sentir algo profundo e, ao mesmo tempo, tentar racionalizar. Pode desejar aproximação e, ao mesmo tempo, sentir medo. Pode reconhecer a importância da conexão e ainda lutar contra as mudanças que ela provoca. E esse conflito interno também afeta a comunicação. Outro ponto importante é que o verdadeiro diálogo só acontece quando existe espaço para escutar. Muitas vezes, duas pessoas tentam falar ao mesmo tempo através das próprias dores. Uma tenta ser compreendida, a outra tenta se defender. E ninguém realmente escuta. Mas quando a consciência desperta, a comunicação muda. Você começa a ouvir além das palavras.
começa a perceber sentimentos por trás das atitudes. Outro aspecto profundo é que sua evolução também influencia essa dinâmica. Quando você cura suas próprias feridas, sua forma de se comunicar muda. Você deixa de reagir automaticamente, deixa de falar pelo medo e começa a expressar a partir da paz. Essa mudança cria uma nova energia na conexão e, no fundo, é exatamente isso que acontece com os bloqueios emocionais que impedem o verdadeiro diálogo. Eles não existem para destruir a conexão. Eles revelam aquilo que precisa ser curado, porque antes de duas almas conseguirem conversar profundamente uma com a outra, elas precisam aprender a serem honestas consigo mesmas. E quando os medos começam a perder força, o silêncio deixa de ser uma barreira. Ele se transforma em um espaço onde a verdade finalmente consegue nascer. Como sua energia influencia a forma como ele recebe você? Porque em uma conexão profunda como a das chamas gêmeas, a comunicação não acontece apenas através das palavras. Antes mesmo de você dizer algo, existe uma frequência sendo transmitida, uma forma de estar, uma presença, uma intenção. E muitas vezes é essa energia que define como o masculino divino percebe a sua aproximação. Porque duas pessoas podem dizer exatamente as mesmas palavras, mas a energia por trás delas pode mudar completamente a mensagem. Outro ponto importante é que sua energia revela de onde você está se comunicando. Quando você fala a partir do medo, existe uma busca escondida, uma necessidade de resposta, uma vontade de garantir que ele permaneça. E mesmo sem perceber, essa energia pode criar uma sensação de pressão. Mas quando você fala a partir da consciência, algo muda. Você não tenta prender, você não tenta convencer. Você apenas compartilha aquilo que é verdadeiro dentro de você. E essa diferença é sentida. Outro aspecto profundo é que o masculino divino pode perceber quando sua energia vem de um lugar de paz. Quando você está conectada consigo mesma, sua presença transmite algo diferente. Ela transmite segurança, maturidade, equilíbrio. E isso cria um espaço onde ele pode se abrir sem sentir que precisa se defender. Porque muitas vezes o afastamento não acontece pela falta de sentimento. Acontece porque a pessoa sente que não consegue lidar com a intensidade do que está sendo despertado. Outro fator importante é que sua energia também influencia a forma como ele interpreta suas atitudes. Se você se aproxima carregando ansiedade, ele pode sentir apenas o peso da expectativa. Mas, se você se aproxima com consciência, ele consegue perceber a profundidade por trás da conexão. Ele começa a enxergar você não como alguém buscando algo dele, mas como uma alma que está compartilhando sua verdade. Outro ponto profundo é que sua evolução muda completamente essa dinâmica. Quando você começa a curar suas próprias feridas, sua energia deixa de carregar antigas dores. Você deixa de agir pelo medo de perder, deixa de tentar controlar o caminho e começa a viver a conexão com mais liberdade. Essa mudança é uma das formas mais poderosas de comunicação. Outro aspecto importante é que sua energia funciona como um espelho. Quando você está em paz, ele começa a perceber os lugares dentro dele onde ainda existe conflito. Quando você se escolhe, ele percebe onde ainda depende de fugas. Quando você encontra sua própria força, ele é convidado a olhar para a própria. Não porque você força uma mudança, mas porque a sua presença revela. Outro fator forte é que ele começa a sentir quando sua energia não está mais presa à espera. Essa é uma mudança silenciosa, mas profunda. Você continua sendo verdadeira, continua honrando a conexão, mas deixa de colocar sua vida em pausa. E essa liberdade altera completamente a forma como ele percebe você. Outro ponto importante é que uma energia equilibrada também permite que o diálogo aconteça de uma forma mais natural. Porque quando duas pessoas estão dominadas por medo, cada palavra pode virar uma defesa.
mas quando existe consciência, existe espaço, existe escuta, existe compreensão. Outro aspecto profundo é que o masculino divino pode ser tocado pela sua transformação. Ele começa a perceber que algo mudou. Sua presença parece diferente. Sua vibração parece mais firme. E isso pode despertar questionamentos dentro dele, porque ele começa a enxergar uma versão sua que não está mais tentando ser escolhida, uma versão que simplesmente existe em sua própria luz. E no fundo, é exatamente assim que sua energia influencia a forma como ele recebe você. Não é apenas pelo que você diz, é pelo lugar interno de onde você fala. O momento em que duas almas aprendem a se ouvir novamente. É uma das fases mais profundas da jornada das chamas gêmeas. Porque, muitas vezes, o afastamento não acontece pela ausência de sentimento. Ele acontece porque duas almas carregam feridas, medos e bloqueios que tornam difícil expressar aquilo que realmente existe dentro delas. Existe sentimento, existe conexão, existe algo sendo sentido, mas ainda existem barreiras impedindo que isso seja traduzido em palavras. E é exatamente quando essas barreiras começam a cair que uma nova forma de comunicação nasce. Outro ponto importante é que aprender a se ouvir novamente não significa apenas voltar a conversar. Significa conseguir enxergar além das próprias defesas. Por muito tempo, talvez cada um tenha ouvido através das próprias feridas. Você escutava o silêncio dele como rejeição. Ele podia interpretar sua intensidade como pressão. Cada alma reagia não apenas ao presente, mas também às próprias experiências passadas. E quando isso acontece, a verdadeira mensagem se perde. Outro aspecto profundo é que o diálogo começa a mudar quando a necessidade de se proteger diminui. O masculino divino pode ter passado muito tempo tentando controlar aquilo que sentia, tentando manter distância para não enfrentar emoções profundas. Mas chega um momento em que ele percebe que fugir não trouxe a paz que imaginava. E então ele começa a ouvir, não apenas as palavras, mas aquilo que sempre esteve por trás delas. Outro fator importante é que sua evolução cria um novo espaço para essa comunicação. Quando você cura suas próprias feridas, sua energia muda. Você deixa de falar a partir da dor. Deixa de tentar provar seu valor. Deixa de buscar uma resposta para se sentir segura. E começa a se expressar a partir da consciência. Essa mudança altera completamente a energia entre vocês. Outro ponto profundo é que duas almas começam a se ouvir quando deixam de tentar vencer uma discussão interna. Porque uma conexão profunda não é sobre quem está certo, é sobre quem está disposto a ser verdadeiro. Às vezes, o maior bloqueio não está no que precisa ser dito, está no medo de como será recebido. E quando esse medo diminui, a verdade encontra espaço. Outro aspecto importante é que ouvir também é uma forma de amor. Não é apenas esperar sua vez de falar. É permitir que o outro revele partes que talvez nunca tenham sido mostradas. É compreender que por trás de uma atitude existe uma emoção. Por trás de uma distância existe uma história. Por trás de um silêncio existe algo tentando ser compreendido. Outro fator forte é que o masculino divino começa a perceber uma nova versão sua, uma versão mais calma, mais firme, mais conectada consigo mesma. E isso muda a forma como ele recebe sua presença. Porque quando você muda a energia da conexão, a comunicação também se transforma. O que antes parecia um conflito começa a se tornar uma ponte. Outro ponto importante é que esse reencontro na comunicação acontece primeiro dentro. Antes de duas pessoas conseguirem conversar abertamente, elas precisam parar de fugir das próprias verdades. Precisam reconhecer o que sentem,
Precisam aceitar que algumas emoções não podem ser apagadas apenas com distância. Outro aspecto profundo é que as duas almas começam a entender que a conexão não precisa ser uma batalha. Ela não precisa ser sustentada pelo medo. Não precisa ser uma disputa de quem demonstra menos. Quando existe maturidade, a comunicação deixa de ser uma tentativa de conquistar e se torna uma forma de compartilhar. E no fundo, é exatamente isso que acontece quando duas almas aprendem a se ouvir novamente. Elas param de responder às feridas, param de fugir dos sentimentos, param de interpretar tudo através do medo.